De verdade, independentemente da notícia ser boa ou não, a forma como nós conversamos com as pessoas, ela deve permanecer a mesma. Nós temos que respeitar o sentimento do outro, perceber em nós mesmos, quando somos bombardeados com excesso de notícias negativas, o impacto que isso vai gerar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E quando estamos diante de um microfone, não podemos, em momento algum, perder esta noção. Então, apesar de, sim, somos obrigados, o noticiário está por aí, os fatos se impõem e nós precisamos transmitir, devemos sempre ter sensibilidade e cuidado ao tratar desses fatos, respeitando o sentimento das pessoas que estão nos acompanhando. Portanto, sejam notícias boas, sejam notícias ruins, este cuidado, essa sensibilidade com as pessoas, nós jamais podemos perder. Essa busca de equilíbrio constante que nós temos como desafio ao fazer rádio e fazer radiojornalismo, porque radiojornalismo é ao vivo, é conversando no momento, são as coisas acontecendo naquele instante, e a gente não pode perder essa essência do rádio. Por isso, é tão bom fazer esse produto, mas também desafiador. O rádio é feito em equipe. Não tem como colocar qualquer produto no ar se você não estiver muito bem sintonizado com todos os demais colegas. E para que aquele produto chegue no ar, e eu vou me referir, por exemplo, ao jornal da CBN, são 3, 4 horas de notícia ao vivo, com reportagens, com entrevistas, comentaristas, repórteres que entram a todo momento e de qualquer parte do país. Se você não tiver uma equipe muito completa e sintonizada, o trabalho não é entregue com qualidade. Não basta um âncora diante do microfone, muitas vezes até com uma facilidade que o tempo nos faz ter para falar e para relatar os fatos, se não houver esse apoio de toda uma equipe. E isso é o que faz com que o radiojornalismo funcione. E por isso que eu sempre insisto, quando falo de radiojornalismo, que nós precisamos de profissionais qualificados. Vemos tanta tecnologia sendo imposta nas mais diferentes áreas. No rádio tem se utilizado essa tecnologia e é bom que isso aconteça. Estamos aí diante desse fenômeno da inteligência artificial generativa que pode melhorar, dar qualidade para uma série de fatores. Agora, ninguém vai fazer radiojornalismo apenas com inteligência artificial generativa. Sem profissionais de jornalismo, o produto não vai chegar até o ouvinte com a qualidade que nós queremos. E isso é essencial. Esse preparo é no dia a dia. Talvez, e aí vou contar uma curiosidade aqui, tá, de um hábito meu. Adoramos. De um hábito que eu tenho, que para quem estiver me vendo dentro do carro, talvez ache um pouco estranho, porque eu estou sempre falando sozinho. E, aliás, essa é uma mania eu tenho desde, vamos dizer assim, pequenininho no rádio. Porque quando eu comecei lá em Porto Alegre, eu comecei na Rádio Guaíba de Porto Alegre, muitas vezes eu entrava ao vivo para uma reportagem, no início no esporte, depois no jornalismo, e depois, quando eu saía da rádio, como eu caminhava muito, ia a pé de um lugar para o outro, eu ficava refazendo aquele texto que eu tinha feito ao vivo na minha cabeça enquanto caminhava. E aí, quando dava, principalmente à noite, você estava mais sozinho, era uma época que dava para andar sozinho aí pelas cidades, eu praticamente falava em voz alta aquilo que eu tinha acabado de falar no rádio, a melhorar o texto, ajustar uma frase, entender uma palavra que coubesse melhor naquele processo. E esse foi um costume que eu mantive até hoje. Então, muitas vezes eu estou no carro, estou repensando ou pensando em algo que eu vou dizer. Eu acordo muito cedo, acordo às 4h15 da manhã, pego meu carro, vou para a Rádio CBN, sei que logo que vou chegar lá, tenho que tratar de um assunto com a turma ali do Primeiras Notícias, com o Frederico Goulart, eles me passam um tema, esse assunto que eu vou tratar com ele, eu já estou elaborando na minha cabeça. Ou então, uma entrevista que eu sei que eu tenho, é uma ministra de Estado que eu vou entrevistar, é um especialista numa determinada área, é alguém que precisa esclarecer um ponto do imposto de renda, e eu já fico matutando aquilo, tentando ver uma melhor frase, cuidando com a primeira pergunta, porque eu acho essencial a primeira pergunta. Nós, no rádio, não temos tempos a perder. Então, se você errar a primeira pergunta, você dá tempo, muitas vezes, para o entrevistado fazer uma grande introdução e nós perdemos o tempo da entrevista e perdemos a oportunidade de oferecer mais informação para o nosso ouvinte. Então, são vários cuidados. São coisas que você vai preparando ao longo do tempo. Agora, claro, e aí eu posso me dizer privilegiado,
Eu trabalho há mais de 40 anos com jornalismo, faço jornalismo de rádio desde o início da minha vida, tendo passado por vários outros veículos, e aprendi que o diabo sabe mais por velho do que por diabo. Então, o tempo nos faz ter um pouco mais de segurança, inclusive, para transmitir uma informação naquela entrada ao vivo que a gente faz. O que não quer dizer que não vamos cometer os nossos erros, cometemos sim, e somos seres humanos. Admitimos o nosso erro, tenhamos humildade para aprender com ele, e eu constantemente estou aprendendo no ar. Bom, eu tenho uma... Sim, eu estive em Curitiba para assistir aquele Grenal, o resultado foi péssimo, foi lamentável. Foi lamentável para o Foi seu lamentável lado, para o meu lado, mas eu tive momentos de emoção quando fui a Curitiba, porque fui ao estádio do Curitiba, onde foi a partida, e que era a sede dos Jogos do Grêmio naquela época, e tive uma felicidade absurda. Eu até estava com meu filho mais velho, o Gregório, e ele disse assim, o pai parecia uma criança. Porque quando eu entrei no estádio do Curitiba, e o torcedor do Coxa sabe muito bem, os torcedores todos aí sabem muito bem, quando você chega lá, você tem aquele painel num muro, com um desenho dos grandes craques, campeões brasileiros pelo Curitiba. E quem está lá? Está lá o seu Enio Andrade, que foi uma pessoa muito importante na minha vida. Eu era pequeno quando ele foi treinador do Grêmio, muito amigo do meu pai, e ele teve uma passagem na minha vida muito tocante. E eu sempre fui um admirador dele, sempre, enfim. E seu Enio, infelizmente, nos deixou já há algum tempo, e eu sempre gostei muito dele. E quando eu fui para o estádio e vi a imagem dele, eu não acreditei naquilo, eu achei aquilo incrível, para mim foi uma surpresa. Aí eu corri para fazer uma foto, eu corri e disse para o meu filho, tira uma foto minha do lado do seu Enio e tal. Aí depois ele brincou, você parecia uma criança. Então eu tive uma emoção muito grande podendo ir a Curitiba nessa última vez, apesar do resultado. Agora, você falou de Curitiba, eu queria falar do Paraná de uma maneira geral, porque eu estava lembrando uma coisa, a primeira experiência que eu tive, talvez mais intensa no rádio, eu trabalhava na Rádio Guaíba de Porto Alegre, eu ainda era estagiário, trabalhava na época do esporte, mas eu fui convidada por uma coordenadora de jornalismo para participar de uma cobertura de uma eleição nacional. Foi ali no finalzinho da década de 80, eu não vou saber precisar bem o ano, mas enfim. E aí, qual era a minha função? Era construir uma rede nacional de informação. Ou seja, nada mais era do que eu ligar para várias emissoras de rádio pelo Brasil e acertar com essas emissoras uma troca de informação. No dia da eleição, eu entraria na emissora, dando as notícias da eleição do Rio Grande do Sul, e um repórter daquela emissora, em troca, entraria na Rádio Guaíba. E eu fiz isso com o Brasil inteiro. E fiz isso com Curitiba e o Paraná. Por que eu estou lembrando dessa história? Porque era impressionante, e a gente já sabia dessa relação do estado do Paraná com o rádio, a tradição do rádio no Paraná sempre foi muito forte, como foi no Rio Grande do Sul também. A história do Rio Grande do Sul tem uma ligação muito forte com o rádio. E a qualidade do jornalismo já naquela época que a gente encontrava, nos repórteres que entravam, na estrutura das emissoras. E aí eu estou falando não só de Curitiba, estou falando do estado do Paraná todo, do norte ao sul do Paraná, enfim, em toda a extensão do estado, você encontrava emissoras de rádio jornalística com qualidade, com gente fazendo um trabalho legal, sério. Então isso deixava muito claro o quanto esse estado tem uma história ligada com o rádio. Isso é um ponto importante para mim, e lá no início da minha carreira eu pude perceber. A gente já tinha uma certa experiência, porque acompanhava também algumas transmissões, por força até do trabalho que eu tinha lá na rádio, no esporte. A gente acompanhava algumas transmissões de esporte, das jornadas esportivas aí no Paraná, e a gente já tinha essa ideia da qualidade. Mas aí, quando eu tive contato com a turma do jornalismo, só comprovou, só certificou aquilo que a gente já tinha de ideia. E claro que ao longo do tempo, isso só se intensificou com o rádio do Paraná tendo cada vez mais qualidade. Bom, Milton, eu só posso agradecer, em nome primeiro de toda a equipe de jornalismo da CBN, de toda a equipe e todos os departamentos aqui também, porque é bem isso, é equipe, né? Todo mundo ligado, aqui não é portinha separada não, é pelo contrário, né? E por você estar conosco nessa celebração dos 30 anos, porque é uma marca especial para a gente, é uma marca especial para a CBN de maneira geral e para o ouvinte também. E muito obrigada pela aula. Eu fiquei aqui, nossa, me deliciando aqui, pensando na comunicação, e eu acho que eu vou adotar esse teu exercício aí de ficar depois elaborando aí o texto, hein? É uma boa saída. Mas cuidado com o que o pessoal vai pensar de você, sozinha, entendeu? falando. Eu já deixo passar, eu não me preocupo mais com isso. Você falou dessa marca
da CBN Curitiba, completando 3 décadas, é importante para a CBN, para Curitiba, é importante para o rádio, e é também uma certificação que mostra por que o rádio, em pesquisa recente, foi identificado como o veículo de maior credibilidade no jornalismo. É uma pesquisa feita pela Ponto Map e V-Tracker, que destacou que veículos tradicionais de jornalismo profissional continuam tendo engajamento do seu público, a despeito de todo o avanço dos veículos digitais, e o rádio apareceu como o veículo que tem a maior confiança do seu público consumidor. Ou seja, quem ouve rádio acredita naquilo que está sendo falado. E o trabalho de vocês em Curitiba, na CBN Curitiba, assim como na rede CBN Brasil, é um dos trabalhos que certificam, então, esta credibilidade. Por isso, a gente agradece muito aí por vocês estarem persistentes nessa luta pelo radiojornalismo. Parabéns a todos vocês que fazem a Rádio CBN Curitiba, parabéns aos ouvintes que fazem com que a gente tenha este prazer de estar no ar todos os dias. Este Milton Jung, âncora da rede CBN, aqui na CBN Curitiba, você confere essa série de entrevistas no nosso Spotify também, nas nossas redes sociais, no cbncuritiba.com.br e no bom, velho e delicioso Dial 95.1 FM. CBN, a rádio que toca notícia.